olhos, fazer uma oração, para que assim nosso coração esteja aberto, nossa mente possa estar sensível, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus, o Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome. Quero pedir, ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Ó Deus, nós vivemos, Senhor, tempos tão complicados, onde nossa mente, nosso coração, facilmente ela perde o foco, ó Deus, mas que pelo poder da Tua palavra, pela Tua manifestação gloriosa, ó Deus Criador, Espírito Santo, que nós sejamos, ó Deus, por Ti vivificados, que do nosso interior verdadeiramente, ó Deus, flua essa água viva que jorra para a vida eterna. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que pelo Teu poder, pela Tua graça, a Tua bondade, nós saímos daqui nessa noite, ó Deus, alimentados pela palavra, que a Tua presença, ó Deus, chegue muito bem perto dos nossos corações, que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, que nós sejamos transpassados por Ti, Deus, que chegue a Tua mensagem, o Teu querer, a Tua voz, até o íntimo do nosso ser, para que assim nós sejamos edificados por Ti, Deus, que sejamos firmados, muito bem firmados sobre a Tua palavra, que a nossa vida, Deus, não seja uma vida que facilmente ela vai para a esquerda ou para a direita, mas que nós sejamos firmados em Ti, e assim possamos caminhar firmes, com fé, cheios de esperança, olhando somente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É o que te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quero que você abra sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Efésios, capítulo 1, versículo de número 9. Efésios 1 e 9. Acharam aí? Amém? Amém. Diz assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é esse: no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus é que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Aleluia. Amém? Então se assentem, por gentileza. Fique à vontade aí. O máximo que você conseguir ficar confortável nos banquinhos aí, fique confortável, para que nós possamos evitar essa grandiosidade da palavra de Deus. Meus irmãos, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo nos capacite nessa noite a poder entender o que nos é necessário a respeito desse grande mistério. A carta que Paulo escreve aqui, ou epístola, chame como preferir, aos crentes de Éfeso, ela é uma das principais do Novo Testamento que falam dessa maneira tão única. Os versículos que eu li aqui, do 9 até o 14, eles falam de três pessoas. Não sei se você chegou a reparar na leitura aqui. Fala de Deus Pai, fala de Jesus, o Senhor, e fala do Espírito Santo. E quando nós vamos olhando as ilustrações, ou a forma que Paulo vai falando aqui aos crentes em Éfeso, capítulo após capítulo, nós vemos que constantemente há a presença de Deus, mas Deus revelado nessas três pessoas. Isso, meus irmãos, é um mistério para as nossas mentes e para o nosso coração, é uma grande realidade. Mas enquanto eu preparava, eu buscava em Deus algo para nós termos uma aplicação prática para a nossa vida aqui, que a intenção do meu coração é falar a respeito da Trindade, a teologia da Trindade, ou Santíssima Trindade, que é a pessoa de Deus nas três pessoas, conforme nós conhecemos. E nisso, meus irmãos, enquanto eu procurava de um lado e do outro, enquanto eu refletia em muitas coisas, me surgiu um comentário muito interessante
que ele é importante para que nós possamos abrir aqui nessa noite. Aquele que tentar compreender totalmente o mistério da Trindade, perderá a sua mente. Mas aquele que negá-la, perderá a sua alma. Então, meus queridos, o que diferencia a fé que nós cremos, é por isso que eu quis trazer isso aqui para vocês, nessas quintas-feiras seguidas, dá muito trabalho, meus irmãos, e eu espero que isso aqui seja um alimento para embasar ainda mais a sua fé. Mas o que nós cremos que diferencia de tantas outras crenças quaisquer por aí afora, além de tudo que eu falei na primeira e na segunda noite, nessa terceira, é que o Deus que nós cremos, ele é um Deus uno, mas também trino. E ao mesmo tempo que ele é trino, ele também é uno. Isso, meus irmãos, tem uma profundidade extraordinária. Tanto que homens viveram e morreram, eles conseguiram rascunhar algumas coisas a respeito desse grandioso mistério. Mas uma coisa, meus irmãos, é essencial. Ainda que nós não possamos entender por completo, nós devemos entender aquilo que é essencial para as nossas vidas. É o que nós vamos discorrer aqui nessa noite, pela graça de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos que entender, por isso que eu fiz a leitura em Efésios capítulo 1 e 9, que Deus agora para nós, Ele traz uma revelação completa para nós. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que as figuras usadas, meus irmãos, é como a figura que a gente usa para uma criança. A gente não pode falar com uma criança da mesma forma que a gente fala com um adulto. Se você se lembra da época que você era criança, não é verdade? Ou talvez você esqueceu, mas se você tem alguma criança, o filho passou, o neto, etc., você tem isso vivo na sua memória. Mas quando você é criança, a forma com que você aprende é diferente. Simplesmente falar com uma criança não resolve muita coisa. Você tem que falar e você tem que usar figuras de linguagem, seja por histórias, seja por imagem, ou seja, você tem que trabalhar de uma forma diferente. E com a humanidade não foi diferente. Deus foi trabalhando com a humanidade e a gente chama isso de revelação progressiva. Deus foi progressivamente, ou seja, Deus foi continuamente, pouco a pouco, revelando qual era a sua vontade para a humanidade. E por isso, quando nós chegamos aqui, já no Novo Testamento, já após a morte de Jesus, Paulo fala, agora Deus nos revelou a sua vontade secreta. Então hoje, meus irmãos, a vontade de Deus já é plenamente revelada para nós. Você não precisa de nenhum outro tipo de recurso, porque a Bíblia já foi deixada por Deus com uma revelação completa, total, toda que você precisa. E por mais que haja coisas que você não consegue compreender ou explicar, Deus revelou. Então cabe a nós debruçarmos sobre a revelação de Deus e assim buscar compreender tudo o que Ele falou para nós. Meus irmãos, a questão da Trindade é uma questão muito delicada. Você já deve estar lembrando aí de algumas igrejas, né? De alguns segmentos aí do mundo afora que discordam daquilo que nós cremos. Eu queria que você nessa noite pudesse ter argumento firme, forte, para poder combater todo tipo de seita e de heresia, de pregar a verdade de Deus, e assim pregando a verdade, que essa pessoa também possa aceitar essa verdade. E se você ainda hoje não tem essa revelação plena, que no nome de Jesus nessa noite você possa recebê-la da parte de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos de Deus, é muito interessante, nós devemos nos colocar no nosso lugar, primeira coisa. Queridos, se Deus, Ele está tão acima de nós assim como Ele está, se Ele é tão grande assim como Ele é, você acha mesmo que nós poderíamos compreender o ser de Deus inteiro? Reflita um pouquinho aí. Se Deus é mesmo quem Ele é, será que a humanidade poderia descrever totalmente? Não. Por isso eu comecei aqui da palavra, você lembra? Primeira noite, umas 3 semanas atrás, a palavra de Deus é aquilo que Deus revelou para nós. Porque nós não simplesmente vemos Deus, não. Ele se mostra para nós. Isso, meus irmãos, no princípio, na época dos apóstolos, não era necessário nenhum debate a respeito da Trindade. Você sabia disso? Os apóstolos criam totalmente, tanto que Paulo, no que eu li aqui, ele fala muito claro. Até mesmo os fariseus da época criam nisso. E hoje, e até mesmo nos primeiros séculos ali da história da igreja, houve tanto debate, tanta questão, tanto que no ano 500 depois de Cristo, meus irmãos, lá, já pela segunda vez, já foi feito um outro tipo de credo para estabelecer muito bem firmado o que nós cremos, e lá foi estabelecido que todo aquele que crê e ser salvo, antes de tudo,
ele deve professar a fé cristã. Porque só há um Salvador. Quem, meus irmãos? Só há um Salvador. Quem é o Salvador da humanidade? Sou eu? O que vocês acham, meus irmãos? É você? É um político? É o Estado? É o seu dinheiro? Quem é o Salvador das nossas almas, meus irmãos? Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, meus irmãos, é que há salvação. E é preciso que cada um guarde perfeita e invioladamente essa verdade, ou terá com certeza de perder para sempre. A fé cristã é essa: adoramos um Deus em trindade e unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos distância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas a deidade, ou seja, divinidade, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito é toda uma só. Glória, igual, majestade e eterno. Nessa trindade não existe primeiro e nem último. Tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade deve ser adorada. Quem quiser ser salvo, deve pensar assim a respeito da trindade. Isso aqui, meus queridos, lá em 500 depois de Cristo. Nós estamos em 2018. Então, chute aí o tempo, mas mais ou menos 1500 anos atrás, arredondando, já foi expresso isso aqui. O que nós cremos, meus irmãos, não é simplesmente algo que foi dado agora, ontem. Isso aqui já é milenar. Está embasado na Escritura Sagrada, na doutrina cristã, na doutrina deixada pelos apóstolos, inspirada por Jesus Cristo. É isso que eu queria que você entendesse. Mas agora vamos para a Bíblia, para que nós possamos entender na Bíblia como Deus se revela para nós. Você lembra do livro do Gênesis? Quem tem a Bíblia na mão, eu queria que você acompanhasse, por gentileza. Abra aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Eu queria que alguém, a gente tem pouco, então alguém lesse para mim Gênesis 1, capítulo 1 e versículo 1. Quem pode ler? Bem rápido. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. No princípio criou Deus o céu e a terra. Meus irmãos, nessa primeira palavra, nessa primeira mensagem, no início da nossa Bíblia, tanto a sua Bíblia quanto a Bíblia judaica, ela começa com essa expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em português, quando nós olhamos isso aqui, meus irmãos, é um pouquinho limitada a compreensão. Nós olhamos assim e achamos que é um texto como um outro texto qualquer. Mas se olhamos aqui no hebraico, as palavras aqui usadas para Deus é uma palavra que ela fala de uma pluralidade. E quando se usa aqui o verbo de criar, não é o criou do singular, mas também no plural. Como se você ler no hebraico, seria Bereshit bara Elohim et Hamaim het haret. Bereshit hara Elohim, ele está falando que o Deus, que não é um, mas o Deus que é trino, ele criou os céus e a terra. Eu começo isso aqui, meus irmãos, para você entender que na Bíblia está muito bem revelada e expressa. Mas talvez você vai pensar assim: ah, mas que coisa, isso é coisa de teólogo. Pegar texto, querer hebraico, querer grego, mas tudo bem. Vamos na sua Bíblia mesmo capítulo de Gênesis, só vá lá para o versículo 26. Por gentileza, acompanhe com seus olhos lá. Está na mesma folha da sua Bíblia, provavelmente, mesma página. 26 do capítulo 1, o que está escrito? Então Deus disse. O que Deus disse, meus irmãos? Façamos, oh aleluia, meus irmãos, o que nós queremos é verdade, da Bíblia. Deus disse: façamos o que? Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, será semelhante a nós, aleluia. O nosso Deus, meus irmãos, é esse Deus que foge à nossa capacidade de imaginação, é o nosso Deus, meus irmãos, que age de formas que nós não compreendemos. Isso aqui, meus queridos, é para nós entendermos que nós não vamos ter controle das coisas que acontecem. Nós queremos planejar a vida, nós queremos calcular as coisas, mas o nosso Deus é o Deus que foge da nossa compreensão. Ele está muito acima de nós. E o que Ele faz para nós, meus irmãos, é dar uma palavra de esperança. Isso é fé, é esperança. No quê? No que não se vê.
Você lembra lá de Hebreus? É firme do que não se vê, mas se espera. Se eu vejo, não é mais esperança. O que Deus nos dá é uma esperança. Rodrigo, mas eu não estou vendo salvação agora. Eu não estou vendo milagre ainda. Eu não estou vendo a transformação ainda. Mas o nosso Deus é o Deus acima de nós, acima da nossa compreensão. Pode ter certeza, Ele é fiel e a sua palavra irá se cumprir na sua vida. Essas são as maravilhas, meus irmãos, quando nós estudamos a doutrina em que nós estamos inseridos. Mas não para por aí, não quero parar. Ainda no Antigo Testamento, Gênesis 3, versículo 2. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia. Para nós vamos pulando aqui rapidamente. 3:22, você achou aí? O que Deus vai dizer? Então o Senhor disse: vejam agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós. Meus irmãos, meus queridos, por que você acha que está na Bíblia no Gênesis no princípio? Quem acha que criou o céu e a terra? Foi Deus Pai somente? Não. Quando você lê lá no Evangelho de João, Ele é o verbo estava no princípio, o verbo é o próprio Deus. E nada que foi feito seria feito se não fosse feito por Ele. Então, no princípio, meus irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam criando o princípio de todo o seu plano, que era, meus irmãos, a criação da terra e de toda a humanidade. Por isso que a gente vê aqui no plural. Mais para frente nós vamos ver lá em Gênesis 11:7, no episódio da Torre de Babel, Deus vai dizer assim: olha, desçamos desçamos e confundamos as línguas. Deus falando entre si, na Trindade, consigo mesmo, e Ele, pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas você vai pensar, fica só em Gênesis? Não, vamos caminhar mais um pouquinho no Antigo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus vai falar assim para Isaías, olha só: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. O que a voz do Senhor dizia para Isaías, meus irmãos? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia! Nós fazemos parte, meus irmãos, do plano de Deus, o Deus Trino. Aleluia! Desde a eternidade já planejado. A queda não foi uma surpresa para Deus, já estava planejado. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: olha só, o Cordeiro de Deus foi morto, imaculado, antes da formação do mundo, antes que o mundo fosse criado. Nós estamos fazendo parte, meus irmãos, desse plano magnífico de Deus na criação de uma família para si. Vamos para o Novo Testamento. Eu quero passar logo depois para as aplicações, mas para não ficar apenas no Antigo, Mateus capítulo 3 e versículo 16. Você pode pensar, mas para que tanto assim? Porque um dia o Espírito Santo vai fazer você lembrar, sabia disso? Quando você está, por exemplo, alguém do movimento unicista, que fala que não existe três, é um só. E aí Deus, ele foi se revelando na história, e assim ele vai mudando, mas ele é um só. Ou movimentos, por exemplo, como Voz da Verdade, aqueles hinos que a gente conhece tão bem, não é verdade? Eles são arianistas. Então a gente tem que estar atado. Testemunho de Jeová, aqueles que vão na sua porta domingo lá, a gente não evangeliza, mas eles vão lá na porta domingo bater, ou então às vezes à tarde, na rua, eles encontram você, folhetinho. Então, eles não creem que Jesus Cristo é Deus. E eles vão mostrar na Bíblia deles que é uma versão específica que eles imprimiram. Tem algumas alteraçõezinhas por ali. Mas mesmo na Bíblia deles você pode abrir esses versículos e mostrar que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é dessa forma que nós devemos crer. Amém? Você está entendendo, meus irmãos, onde eu quero chegar? Então olha só, por que eu estou falando isso? Mateus 3,16, nós vamos ver uma coisa extraordinária. Quando Jesus é batizado, ele sai da água. Olha só o que a Bíblia fala, vou ler o que está escrito. Naquele momento, o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito de Deus pousando sobre Jesus. O que mais acontece, Rodrigo? Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. A Trindade, meus irmãos, aqui, batismo de Jesus, para sinalizar o início do ministério dele na terra. Mas vamos mais à frente, Mateus 28, 19, antes de subir aos céus, aqui nós vemos o início do ministério de Jesus. Lá em Mateus 28, no finalzinho do livro, você vai encontrar o fim de Jesus terreno, claro. Imagina, Jesus é eterno, meus irmãos.
Não tem começo, não tem, mas ministério terreno, corporal na terra, vai finalizar. Ele vai deixar umas últimas palavras aos discípulos, e um dos mandamentos vai ser: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mais uma vez, a Trindade sendo revelada, mostrada a nós, meus queridos irmãos. Vamos mais um pouquinho adiante. 1 Coríntios 12, 4. Vai caminhando na sua Bíblia aí, se você conseguir, vai folheando pertinho. Coríntios, logo depois de Atos 12, 4. Paulo vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mais uma vez nós vemos, meus irmãos, que aquilo que nós estamos participando é obra de Deus na pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Rodrigo, o que isso muda na minha vida? Bastante Trindade, que é um Deus em 3 pessoas. Isso muitas vezes é difícil para nós entendermos. Por quê? Porque nós gostamos de hierarquia. Não é verdade? Nós achamos que aqueles que se sobressaem mais, são mais vistos, eles estão lá em cima. Nós achamos que aqueles que têm mais, eles são maiores. Sabe o que é ruim, meus queridos? Isso é um pensamento mundano, demoníaco, diabólico. Mas quando isso é trazido para onde? Para a igreja. Então nós achamos que pastor é maior, cantor é maior, dirigente é maior, música é maior, tudo é maior. Aí vai sobrar lá o irmão e o coitado e falar: o irmãozinho lá. Mas isso só brota do nosso coração, porque nós não entendemos de onde nós saímos, meus irmãos. Nós saímos de Deus, e Deus, Ele é igual entre as 3 pessoas. Não há primeiro, não há último, não há primeiro, segundo, terceiro. Aqui nós falamos porque é um costume nosso, mas não há hierarquia. Deus é Deus. Mas o Pai é maior que o Filho, não é Deus. E nós os conhecemos conforme eles se revelaram para nós. Mas nós devemos entender, colocar no nosso coração, que eu e você, nós não somos dignos de nos colocar acima de ninguém. A partir do momento que você faz isso, você nega de onde você veio, você nega a origem do Deus que criou todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir do momento que nós achamos que nós devemos galgar espaços para sermos mais vistos, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Rodrigo, isso é muito duro, isso não pode ser verdade. Vamos para a Bíblia então, meus irmãos. Mateus 22, 24, o que Jesus vai ensinar para os discípulos? Você lembra disso? Surgiu uma discussão entre eles. Você está lembrado já? Já lembrou? E eles estavam assim pensando: quem é o melhor? Quem é o mais importante? Mateus 22, 24. Aí Jesus olhou para eles: olha, os reis das nações são senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. É o que a gente vê aí no mundo. O que eles ensinam para nós? Olha, tu tem que ser o melhor, tem que estar por cima, o restante tem que estar por baixo. Mas isso é o pensamento aí fora. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vocês seja como o mais jovem, o mais moço, o menor, e aquele que governa como que serve. Portanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós. Preste atenção na sua Bíblia, se a sua tradução é semelhante à minha. Eu sou como aquele que serve, está eu sou em maiúsculo. De brigar por grau de importância. Vocês gostam muito de estar certo e ganhar as discussões, mas se vocês creem que vocês fazem parte de mim, que vocês são minha descendência, nós somos filhos de Deus através de Jesus, nós temos que agir, meus irmãos, de forma diferente. Jesus vai jogar na minha e na sua cara. Ué, quem quer? O que está servindo com a bandeira na mão ou quer servir? Deus vai dizer: eu sou aquele que serve. Aleluia. O que é baseado nas nossas vidas, nossos irmãos? Meus queridos irmãos, no que nós temos baseado nas nossas vidas? Em sermos servidos? Em sermos muito bem tratados? Em estarmos na melhor posição das nossas vidas? No que você tem gastado o seu tempo? No que é importante? Qual a prioridade para você? Se você é filho de Deus, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, você não é assim. Aleluia.
Se você é tão grande assim, então você tem que assumir a posição. Qual, Rodrigo? A posição de quem serve. É por isso que Jesus, ele serviu e foi até o último ponto daquilo que foi chamado, dando a sua própria vida em favor de quem merecia. Mas ele serviu e foi fiel até a morte, e morte de cruz. É por isso que ele foi ressuscitado, por isso que ele ressuscitou e hoje está à destra de Deus. E a promessa dele é que se nós entregarmos a sua vida, lembra do que ele falou? Estou falando Bíblia aqui, mas vamos de Jesus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então aquele que perde, ganha, mas aquele que busca ganhar a sua vida, esse vai perder ela. Porque nós temos que entender que a base em que nós movemos é essa. Não é briga por posição, não é ter mais, ser mais. Por mais que o mundo, meus irmãos, isso é pressionado de todos os lados, talvez até dentro da igreja. Mas olhe para a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo de Deus dizendo: nós somos, meus irmãos, iguais. Em nós aqui não há maior, não há melhor, há diferença de funções, há diferença de missão, assim como há entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São todos uma unidade, aleluia. Esse é o desejo de Jesus Cristo para nós. Essa é a oração dele lá no 17. Ó Pai, assim como nós somos um, sejam um também conosco, aleluia. E só podemos ser um, meus irmãos, se nós amarmos aquele que está ao nosso lado. Sua Bíblia chama de próximo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos caminhar um pouquinho. Primeira coisa que a Trindade nos revela é essa: que nós não temos maiores e melhores. Aqui a briga não é pelo mais importante. Os discípulos cansaram de brigar por isso, mas Jesus advertiu eles severamente para que eles entendessem que eles foram chamados para servir. O que mais, meus queridos? Se eu creio na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que mais isso revela para mim? Uma outra coisa. Nós vemos no mundo, meus irmãos, que é centrado no homem. Se você estudou história algum dia na escola, sobre um movimento que aconteceu ali em torno de 1800, que nós chamamos de iluminismo, que trouxe o antropocentrismo para a história. Talvez você nem sei isso, mas não tem problema, você vive isso. Foi a partir do momento em que a sociedade como um todo, ela deixou a teologia, a história de Deus de lado e assumiu como o homem como centro de todas as coisas. Então nós vivemos nessa realidade. Qual que é a medida de todas as coisas para o mundo hoje? O homem. É por isso que quando você vai numa igreja que não está assim muito firmada na palavra, uma igreja que a pessoa não quer mais ouvir o negue-se a si mesmo, tome sua cruz, quando você vai nesse lugar, o que você vai ouvir cantado lá? Exaltação ao homem. O que você vai ouvir sendo pregado lá? Exaltação ao homem. Você pode, você consegue, você é capaz, insista, vai, você vai conseguir, você vai chegar lá, e você pode, porque você é precioso, você é valioso, você vale mais do que o mundo inteiro, você. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que antes que houvesse mundo, Ele já existia. E Deus não estava sozinho, meus irmãos. O homem não foi criado porque Deus estava assim sozinho, não. Ele já era pleno, perfeito, porque Deus é uma comunidade. Entre ele estava perfeito, não precisava de mim e de você. Nós somos frutos do amor transbordante de Deus. Você não é a prioridade de Deus, meus queridos. Prioridade em todo o universo é o próprio Deus. Tanto que Ele mesmo quis subjugar todas as coisas. Foi o que a gente leu em Efésios. Debaixo de Cristo Jesus, Ele quis. Não debaixo dos meus seres. Não fazer a minha ou a sua vontade, mas fazer a própria vontade, porque Ele é Deus. Ele somente é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Então, se eu tenho entendimento da Trindade, meus irmãos, eu entendo que o Deus não está centrado em mim, nada disso, mas tudo está centrado nele, o Deus régio, dominador, governador sobre todas as coisas. Nós temos que entender isso. Que mais, Rodrigo? Se eu creio na Trindade, que é antes de todas as coisas, eu creio também, meus irmãos, que nós não viemos do nada, não é verdade? Então o que eles ensinam na escola evoluísmo é sem porquê nem para quê, simplesmente estava a terra aí, teve uma explosão,
Aí de repente foi lá uma célulazinha, ela se multiplicou diferente e foi criando assim de mais complexos. E por isso nós vemos uma sociedade que não tem base nenhuma. Não existe moralidade, não existe certo e errado. Mas se eu e você cremos no Deus nós cremos que Ele é uma pessoa. Ele tem o quê? Personalidade. Talvez você lembre atributos de Deus da quinta passada, talvez não. Mas então, para mim e para você, nós temos um objetivo a ser alcançado. Você não está simplesmente caminhando na terra esperando a morte chegar. O Raul Seixas cantava isso, não é? Trancado no apartamento, com a boca aberta, escancarado de gente esperando a morte chegar. Isso é coisa de quem não crê em Deus. Isso é quem não crê em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus. Isso é coisa de quem não tem o Espírito Santo no coração. Que o Espírito Santo que habita na minha e na sua vida, meus irmãos, ele é uma garantia, é uma promessa, ele é uma herança para nós. Aleluia. Se você crê em Deus mesmo, é porque o Espírito Santo habita em você. E a promessa dele, meus irmãos, é que nós mesmos alcançaremos salvação em Cristo Jesus. A promessa deles é que nós alcançaremos, é que nós caminharemos, é que nós chegaremos até onde Deus quer que nós chegamos. Mas não é pelas nossas próprias forças. Nós mesmos, não que por mim mesmo, nós mesmos que nós aqui. Nós alcançaremos, nós chegaremos, nós veremos o propósito de Deus sendo cumprido nas nossas vidas. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Que propósito é esse que Deus tem, meu querido? O plano é esse: no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Eu não sei se você tem colocado a sua vida debaixo da autoridade de Jesus. Eu não sei o que tem sido prioridade na sua vida, mas você sabe. Mas o Deus que nós servimos, meus irmãos, é um Deus pessoal. Ele é alguém. O Espírito Santo que habita em nós, porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus habita em mim e em você. Ele é alguém. Não é uma força da natureza, meus queridos. Não é energia. Não. Ele é alguém. É Deus. Precisamos refletir no nome de Cristo Jesus. Que Deus mora em nós. E o convite de Deus para nós é participar da sua família. Meu Deus. Em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até um dia em que Deus nos resgatará como a sua propriedade, louvor da sua glória. A morte de Cristo Jesus não é somente para te salvar do inferno, meu irmão. Muitas pessoas, mas quem vai ser salvo e quem não vai? Já chegaram a perguntar para mim: mas o camarada que aceita Jesus lá no leito da cama, morrendo, viveu a vida toda atravessada, mas aceitou lá no último momento, é salvo também? Sabe quem pergunta essas coisas, meus irmãos? A quem acha que Jesus Cristo só morreu para salvar do inferno. Meus irmãos, a melhor vida que nós temos para viver é a vida na presença de Deus. É experimentar, é comungar, é ter comunhão com o Criador dos céus e da terra. Isso é oferecido para mim e para você. Aí se nós não aproveitamos, aí nós temos que arcar com as consequências. Mas o Deus Criador, Ele deixou tudo muito bem escrito e detalhado para nós. Que nós possamos, meus irmãos, fazer parte da família de Deus. Porque Cristo já morreu, já nos deu o necessário. Só cabe a mim e a você agora nos esforçarmos para caminharmos junto com Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai. Clamar a Deus. Queria convidar você para orar de verdade. Porque, meus irmãos, eu vou ficar falando coisas aqui complexas, talvez, ou fazendo
algumas coisas que muitas vezes, num instante, pode não fazer muito sentido para nós. Só falar não adianta muita coisa. Mas eu queria que você me ajudasse em oração nesse instante. Porque eu preciso também ter esse deslumbre. Você sabe o que significa deslumbre, meus irmãos? É uma maravilha muito grande. Ele é maior do que o maravilhamento, por isso que é deslumbre. Que as palavras não conseguem explicar. Que nós tivéssemos essa visão de Deus. Uma visão de Deus, meus irmãos, como Pedro teve, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 8. Jesus faz um milagre extraordinário. Eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Jesus vai lá, pega e fala: Pedro, lança a rede de novo. Mas ele pescou a noite toda. De repente acontece aquela maravilha, aquele milagre. O que Pedro faz, meus irmãos? Ele olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Uramanto, Candaramaná. Porque ele teve uma visão, a compreensão de quem era aquele que estava diante dele. E hoje, em mim, em você, está o próprio Deus. Ele vê onde nós vamos, Ele vê o que nós fazemos, Ele vê o que nós pensamos, Ele vê o que nós planejamos, com prioridade, o que nós gastamos tempo. Mas nós precisamos elevar a nossa concepção de Deus. Eu tenho que olhar para Deus no fim do dia e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado. Por mim eu não posso. Mas isso só vai ser verdade em nossos corações conforme maior for a nossa concepção de Deus. Deus é o Deus Criador. Ele é nosso Senhor. Ele é aquele que está em nós e opera através de nós. Meus irmãos, nós vivemos tempos contados porque nós não sabemos que nós estamos fazendo parte, meus queridos. Nós não sabemos o que nós estamos envolvidos. Mas eu vou ensinar para você pela Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Você não precisa de mais nada, Deus já te deu tudo. Em nome de Jesus, entenda isso. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem, olha só, em nome de Jesus, presta atenção, participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. O chamado de todo cristão é ser coparticipante. É ser participante, estar junto da natureza divina. É do próprio Deus, meus queridos. Queria que você orasse no nome de Jesus nesse instante, para que o Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui, o que inspirou esses homens que escreveram a Bíblia, o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo de Deus que desceu sobre os discípulos lá em Atos capítulo 2, reunidos no templo, os mesmos discípulos que saíram pelo mundo e foram assassinados, meus irmãos. A grande maioria deles não chegou à velhice porque eles foram mortos, perseguidos. Que esse mesmo Espírito Santo que inspirou eles nos inspire, meus irmãos, a vivermos para a glória e para a vontade de Deus. Quero que você ore, vá, feche seus olhos, deixe o Espírito Santo te conduzir, para que não seja em vão nós estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira, que não seja simplesmente mais uma quinta, mas seja a quinta-feira que Deus nos reuniu para falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, Deus Pai, aqui nós estamos reunidos na Tua presença. Eu sei, ó Deus, que o falar humano ele é limitado, mas a Tua palavra, Deus, ela é mais penetrante que uma espada. Ela vai até o mais profundo do nosso ser, seja espiritual, seja físico. Deus, no nome de Cristo Jesus é que eu oro pela autoridade de Jesus, aquele que se encarnou, foi como homem, padeceu o que nós padecemos, passou pelo que nós passamos, aquele que intercede por nós nesse exato instante. Jesus Cristo está intercedendo por nós da glória, para que nós possamos, ó Deus, abraçar a Tua verdade, que nós não precisamos buscar mais nada, Senhor, porque
porque nós já recebemos a tua herança, a tua promessa, o teu selo, o Espírito Santo que mora em nós. Ó Deus, que no nome de Jesus todo mal caia por terra agora, todo espírito, Deus, que traz confusão na nossa mente, ó Deus, toda tristeza arranca do coração agora, Senhor. Que a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação penetre no profundo do ser dessa pessoa agora, no nome de Cristo Jesus, para que haja, Deus, uma nova vida, a nova vida que há, cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Que cada um de nós, ó Deus, possa gastar as nossas vidas para o avanço do teu reino, para cumprir a tua vontade. Que acima de qualquer outro plano, projeto, Deus, nós possamos colocar a tua vontade, sabendo que esse corpo passa, essa vida passa, mas aquilo para o qual o Senhor nos convidou, nos convocou, é eterno, é maior do que nós possamos imaginar. Aquilo, ó Deus, muito além do que nós podemos pedir, pensar, imaginar, ó Deus, aquilo que está fora da nossa compreensão, é o que está reservado para nós. Essa pequena e passageira aflição desse instante que nós passamos, esse momento de dúvida, de fraqueza, de pobreza, de falta, em nada se comparam com a glória que está reservada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, e decanturi mandarabás, e decandarabadá, anamore santo, que era mais, aviva os nossos corações, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Que nós possamos crer em Ti, ó Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus, que essa palavra fique no seu coração, Jesus, fique gravado, que você possa meditar